Olá, o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a evolução de softwares, e esse grupo é formado pelo Bruno Henrique, pelo Hudson Vitor, pelo Lucas Rafael, pelo Manuel Farias, pelo Matheus de Paula e por mim, o Renan. Evolução de software consiste de uma diferença porque o projeto de software dificilmente chega a um fim. Por quê? Esse software está inserido em um domínio, e esse domínio ele pode mudar com o passar do tempo, que é a questão do nosso mundo mesmo é um domínio. Às vezes um software que está atendendo atualmente, daqui a 5 anos ele não vai estar atendendo, ele precisa ser atualizado para que atenda a novas necessidades do usuário. Por isso que a gente fala que ele tem necessidades constantes e inevitáveis de evolução, e o processo dele é semelhante ao envelhecimento humano, porque assim como nós humanos, de acordo a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo novas necessidades, o software também tem novas necessidades que precisam ser atualizadas. O envelhecimento de software é um processo inevitável, igual dito anteriormente, ele é um processo igual ao nosso envelhecimento mesmo. De acordo com o tempo vai passando, existe a necessidade de um aprimoramento desse software. Esse envelhecimento ele pode ocorrer de dois tipos no software, que é a falha ao adaptá-lo por um responsável, supondo que um software foi feito para rodar simplesmente no Windows 98. Com o aparecimento de novos tipos de sistemas operacionais, como, por exemplo, até o próprio macOS, com o surgimento desses novos sistemas, esses softwares deixaram de evoluir para atender esses sistemas, e com isso eles caíram em desuso, pois toda uma tendência de sistemas operacionais é sempre as pessoas estarem fazendo update desses sistemas. O segundo são resultados provocados por mudanças que são realizadas, ou seja, você tem um software, você faz uma mudança nele, só que essa mudança ela não é suficiente para atender às novas necessidades desse software. Costuma se pegar uma equipe diferente também da que criou o software para fazer essas mudanças, e essa equipe em si não conseguir estruturar esse software da maneira ideal, porque não fez um estudo prévio desse software também. Logicamente, para a questão de evolução, existem alguns cuidados que devem ser tomados, que são a estrutura do software ser feita de maneira adequada para que ele evolua, porque com isso você evita algumas dores de cabeça. Lógico que não é possível você prever quais serão as próximas necessidades desse software, mas se você deixar uma estrutura bem definida, de maneira que você consiga evoluir ele mais fácil, com certeza vai ser muito melhor para fazer essa evolução. A documentação adequada, porque geralmente costuma que uma equipe que desenvolveu esse software hoje não está presente na época da evolução, ou seja, vai necessitar saber de tudo que aconteceu de maneira eficiente nesse software, como é que é feito, e por isso é necessário ter essa documentação. E a revisão da estrutura. Cada atualização é necessário fazer essa revisão para que o software não pegue tamanhos muito grandes, não fique muito difícil de se atualizar futuramente, e que ele seja bem definida essa estrutura. Aqui a gente tem um modelo de evolução de software. É basicamente uma espiral, porque esse modelo não acaba nunca. Você começa com a especificação dos seus requisitos, a implementação desse software, uma validação e ele entra em operação. Logo depois ele entrar em operação, o ambiente externo, o domínio onde ele está inserido mudou, você tem que novamente fazer todo esse ciclo e criar uma versão nova. E isso continua infinitamente ou até que esse software caia literalmente em desuso. Processo de evolução. A evolução do software pode variar dependendo do software. Isso acontece pois o mundo real está em constante mudança. Os sistemas são feitos para refletir o comportamento do mundo real. O desenvolvimento do software não é interrompido quando o sistema é entregue, mas continua por toda sua vida útil do sistema. Depois que o sistema é implementado, para que ele se mantenha útil, é inevitável que ocorram mudanças. Mudanças nos negócios e nas expectativas dos usuários que geram novos requisitos para o software. Parte do software podem precisar ser modificada para corrigir erros encontrados na operação, bem como para melhorar o desempenho, como outras características não funcionais. Uma evolução de software pode ser desencadeada por necessidades empresariais em constantes mudanças, por relatos de defeitos de software ou por alterações de outros sistemas. O processo de evolução do software. Agora, a figura nos mostra uma visão geral do processo de evolução. O processo inclui atividades fundamentais de análise de impacto, planejamento de release, implementação de mudanças e liberação de um sistema. O custo e o impacto dessas mudanças são avaliados para ver quanto do sistema é afetado pelas mudanças e quanto poderia custar para implementá-los. Se as mudanças propostas são aceitas, um novo release do sistema é planejado. Durante o planejamento de release, todas as mudanças propostas, correção de defeitos, adaptações e novas funcionalidades são consideradas. Uma decisão é tomada de acordo com as mudanças a serem implementadas na participação dos sistemas. As mudanças são implementadas e validadas. Processo de correção de emergência. Em geral, as correções de emergência nos sistemas devem ser concluídas o mais rapidamente possível. Considerando que o sistema possivelmente será escolhido uma solução rápida e viável, e não a melhor solução. Isso acelera o processo de envelhecimento do software, faz que estruturas de alterações se tornem progressivamente mais difíceis e o custo de manutenção mais altos. Uma melhor solução para o problema pode ser descoberta quando houver um tempo mais disponível para análise.
Eu vou falar um pouco sobre a dinâmica de evolução de softwares. Bom, para falar sobre dinâmica de evolução de software, eu vou explicar um pouco sobre as leis de Lehman e Bellad. Essas leis de Lehman e Bellad, elas foram criadas durante um período de 1970 e 1980, quando ambos quiseram estudar um pouco mais a fundo sobre os processos empíricos, assim, sobre mudança de sistema, com a intenção de compreender mais sobre as características dessas evoluções de softwares. Nessa tabela estão listadas todas as leis de Lehman que ele definiu. A primeira lei, ela diz a respeito da mudança contínua. O que seria isso? Um programa usado em um ambiente de mundo real deve necessariamente mudar ou se torna progressivamente menos útil nesse ambiente, que foi o que o Renan disse anteriormente, que se você tem um software com uma funcionalidade arbitrária que resolva um problema de alguém, de uma empresa, seja lá do que for, se você não atualizar esse sistema, se você não colocar os problemas atuais mesmo dentro desse programa, tipo, para ele corrigir esses problemas, para ele suprir essa necessidade que o usuário ou o cliente necessita, ele vai se tornar obsoleto e vai cair em desuso. A segunda lei, ela fala sobre o aumento de complexidade. O que seria isso? Se o seu programa ele necessita de mais implementações, de atualizações, seja lá o que for, com o tempo, isso vai gerar uma complexidade maior desse seu sistema, que você vai ter que colocar recursos extras ou mesmo atualizar recursos que já são existentes. A próxima lei fala a respeito da evolução de um programa de grande porte. A evolução de programa é um processo de autorregulação. Atributos de sistema como tamanho, tempo e releases e números de erros relatados são aproximadamente invariáveis entre cada release sistema. Ou seja, você lançando atualizações, mudando o seu software, o seu programa, seja lá o que for, vão aparecer erros, vão aparecer bugs, você vai ter que corrigir, então isso acontece. A próxima lei, ela fala sobre estabilidade organizacional. Ao longo da vida de um programa, a sua taxa de desenvolvimento é aproximadamente constante e independente de recursos destinados ao desenvolvimento de sistemas. Isso quer dizer que, se você trocar uma equipe, alguma coisa durante o processo, isso tem algum impacto ali a curto prazo, mas a longo prazo você não sente essa diferença, esse impacto. A próxima lei, ela fala sobre conservação da familiaridade, que durante a vigência de um sistema, a mudança incremental em cada release é aproximadamente constante. Ou seja, você determina um certo tempo para fazer alguma atualização, alguma coisa dentro desse ritmo assim. A próxima lei fala sobre crescimento contínuo. A funcionalidade oferecida pelos sistemas tende a aumentar continuamente para manter a satisfação do usuário, que foi o que eu já disse anteriormente, que se você não atualizar o seu sistema, se você não entregar o que o usuário realmente precisa para aquela situação, aquele momento, para aquele período, ele não vai querer mais usar o seu sistema. E a próxima lei, ela está diretamente relacionada com isso também, que é o declínio de qualidade, que a qualidade vai cair, se você não atualizar o seu sistema, a qualidade irá cair. Então, e por fim, também, você pode perceber que as leis, elas meio que, né, se entrelaçam, né, e por fim, a última lei é o sistema de feedback, que você não consegue evoluir seu sistema sem o retorno do usuário. Então, você utiliza as dicas, sugestões e críticas do usuário a fim de melhorar o seu sistema e para que ele possa ser utilizado na devida situação correta. Bom, eu vou falar sobre manutenção de software, que é o processo de mudança de um software depois que ele é liberado para o uso. Existem 3 tipos de manutenção de software, sendo o primeiro correção de defeitos. Este pode ser um erro de codificação, que são baratos e fáceis de serem consertados, podem ser um erro de projeto, que são mais caros e pode necessitar reescrever trechos grandes do código, ou pode ser erro de requisito. Esse é o processo mais caro e mais longo, devido a ter que escrever fazer um reprojeto do sistema. Pode ser por adaptação ambiental, que ela é necessária quando muda um aspecto do ambiente do sistema, como hardware, ou sistema operacional, ou algum software de apoio, e a adição de funcionalidade, que acontece quando os requisitos do sistema mudam devido a pedidos do cliente.
Aqui nós vemos a distribuição do esforço de manutenção. A gente pode observar que a adição ou a modificação de funcionalidade ocupa 65% de todas as manutenções que ocorrem, né, e não a correção de bugs, como a gente é inclinado a acreditar. Toda manutenção de software tem um custo. Por isso, é ideal que os sistemas já sejam desenvolvidos de forma a reduzir os custos para essas mudanças futuras. É interessante a gente falar também que os custos com manutenção de software são mais caros que o do próprio desenvolvimento. E então eu vou falar aqui sobre os 4 fatores que mais impactam nesses altos custos de manutenção. O primeiro é a instabilidade na equipe, porque quando um projeto de desenvolvimento termina, você tem um desmonte da equipe, e a manutenção é feita por uma nova equipe sem um conhecimento profundo do sistema, então eles têm que estudar todo o código, e isso demora muito tempo e é uma ação muito custosa. A gente tem as más práticas de desenvolvimento, porque o desenvolvimento e a manutenção geralmente tem contratos separados, então a equipe que desenvolve o código corta os custos e poupa esforços, criando um programa com manutenção mais complicada, né? Eles visam lá o lado deles de desenvolvedor e não se preocupam com a manutenção. A qualificação do pessoal, porque a manutenção é tida como um processo menos qualificado do que o desenvolvimento, então, a maioria das vezes, eles passam essa atividade de manutenção para pessoas mais jovens e inexperientes, e, por fim, a idade do programa e a estrutura, como já foi dito antes, né? Quando os programas envelhecem, eles tornam-se mais difíceis de serem entendidos e alterados, porque eles ficam muito grandes, e às vezes eles não são desenvolvidos com técnicas modernas de engenharia de software, ou com uma estrutura adequada, então tudo isso dificulta a manutenção que vai ser dada. Bom, falando agora ainda sobre manutenção de software, eu vou falar um pouco sobre as previsões de manutenção, ok? Bom, nenhuma empresa quer ter uma surpresa de depois da implementação de um software ocorrer algumas mudanças, certo? Para isso, deve-se prever as possíveis mudanças do sistema. Falando ainda sobre previsão de manutenção, a gente vai falar de 3 específicas: previsão de manutenção, previsão de mudanças do sistema, previsão de custos de manutenção. Falando um pouco a mais profundo de cada um, é preciso ter em mente que quais partes do sistema serão mais caras para serem mantidas, isso dentro da previsão de manutenção, quais partes do sistema são mais suscetíveis a serem afetadas por solicitações de mudanças, quais solicitações de mudanças podem ser esperadas. Isso, claro, se tratando da previsão de mudanças de sistema. Se tratando de previsão de custo de manutenção, é importante saber qual será o custo de manutenção durante o tempo de vida desse sistema, quais são os custos de manutenção desses sistemas durante o próximo ano. Então, é preciso reunir todas essas previsões para que não se tenha muitas surpresas na criação do software. Bom, ainda falando sobre manutenção, a gente precisa falar de 2 relações muito importantes a respeito do tema, que é a relação entre o sistema e o ambiente. Bom, a quantidade e a complexidade das interfaces dos sistemas, claro, quanto maior a quantidade, a complexidade das interfaces, com certeza vai haver mudanças futuras, né, nessa parte do software. Então, é preciso ter isso já em mente e colocar isso lá nas previsões de manutenção. A quantidade de requisitos de sistemas inerentemente voláteis, isso está atrelado às políticas da empresa. Então, você imagina, as suas empresas podem haver mudanças e, consequentemente, vai haver mudanças também no software em questão. Os processos de negócio nas quais o sistema é utilizado. Você tem que ter em mente que os próprios processos de negócio da empresa em si estão em constante mudança. Então, com certeza, a probabilidade de mudanças também na parte do software que essa empresa utiliza é muito grande. Então, é preciso ter isso em mente e ter isso colocado lá nas previsões de manutenção. Agora a gente vai falar um pouco sobre reengenharia de software. Os sistemas legados, considerados antigos, né, necessitam de atualização, necessitam de manutenção.
E na maioria dos casos, as empresas substituem completamente esse software por um software novo. Mas, possivelmente, é possível utilizar da reengenharia de software para fazer certas mudanças no software sem precisar substituir. Claro, a parte central, a parte estrutural principal do código é mantida, mas pode haver algumas atualizações, como a atualização da linguagem, com a linguagem mais moderna, reutilização de algumas funcionalidades, claro. Pode haver mudanças na parte de documentação, né, do software em si. E existem vantagens na utilização da reengenharia ao invés da substituição total. São dois eixos principais, o custo e o risco. O custo é inferior para a reengenharia do software em questão do que para adquirir um software novo, na maioria das vezes. Então, sai em vantagem de se fazer a utilização disso. E, principalmente, ao meu ver, o risco que você corre em utilização de um software completamente novo e não atender as necessidades da empresa, em que você já tinha um software que atendia, só precisaria de uma certa atualização. Então, se tratando de manutenção, a reengenharia de software é muito importante quando se deparar com esse tipo de situação. Agora eu vou falar um pouco sobre o gerenciamento de sistemas legados. Para começar, eu vou definir o que são sistemas legados. Os sistemas legados são sistemas antigos e obsoletos, que as empresas necessitam, às vezes, de suas funcionalidades e não conseguem se desfazer deles. Para a gente gerenciar esse tipo de software, né, para uma empresa gerenciar esse tipo de software, tem 4 opções estratégicas. Descartar completamente o sistema, deixar o sistema inalterado e continuar com a manutenção regular, reestruturar o sistema para melhorar sua manutenibilidade, e substituir a totalidade ou parte do sistema por um novo sistema. E todos esses fatores, todas essas estratégias dependem de qual tipo de problema você vai ter na frente. Aqui existem esse tipo de gráfico de avaliação do sistema legado. A gente tem 4 tipos, que é quando você tem alto valor e baixa qualidade, que é um sistema que você não pode descartá-lo, porém você precisa atualizá-lo pela sua baixa qualidade. Também tem um tipo de alto valor de negócio e de alta qualidade, ou seja, esse software você só precisa manter e fazer os seus updates que são necessários e previstos. Você tem um software de baixo valor de negócio e de baixa qualidade, ou seja, esse software é um exemplo que pode ser descartado, não precisa mais desse tipo de software. E do baixo valor de negócio, mais alta qualidade. E isso aqui, ele vai depender do seu custo, porque você tem uma alta qualidade, porém baixo valor. De repente, dependendo do custo dele, você pode ou apagá-lo ou aprimorá-lo. Os seguintes pontos devem ser analisados para serem tomada uma decisão. O uso do sistema. O sistema ainda está sendo útil para o usuário ou para o cliente. Os processos de negócio que são apoiados, ou seja, a funcionalidade que o software faz, ela está apoiada a algum processo de negócio? Ela ainda é atrelada a algum processo? A confiança do sistema, que nada mais se o sistema é confiável e robusto e vai aguentar as necessidades do cliente para o futuro. E a saída do sistema, ou seja, o que a gente tem como resultado. O resultado que o sistema tem, ele ainda é útil para o cliente? Esses são os pontos que são analisados para se tomar uma decisão nos sistemas legados. Para concluir, o processo de evolução ele é dirigido por solicitações de mudança de stakeholders. Ou seja, todo processo evolutivo ele depende da necessidade do cliente, do que ele precisa para o futuro. Desenvolvimento e evolução de software devem ser um processo interativo único, representado por uma espiral. Como a gente viu o modelo anteriormente, todo esse processo de evolução deve ocorrer de uma maneira espiral, de uma maneira cíclica. Para sistemas sob encomenda, os custos de manutenção geralmente excedem os desenvolvimentos. Quando você tem software sob encomenda, geralmente o usuário vai querer muitas alterações nele, então os custos de manutenção dele geralmente vão ser mais altos. A reengenharia de software está relacionada à reestruturação e redocumentação de software para torná-lo mais fácil de mudar no futuro. A reengenharia de software é um processo importante, principalmente para os sistemas legados, né, onde ela é possível de ser aplicada, porque ela torna isso muito mais fácil, esse processo muito mais fácil. E o valor de negócio do sistema legado e sua qualidade deve determinar a estratégia de evolução a ser usada. Ou seja, para a gente determinar uma estratégia a ser usada, a gente tem que ver qual que é o valor de negócio do sistema legado. Importante destacar também que o processo de evolução de software ele é contínuo e infinito. Todos os softwares vão evoluir até chegar ao ponto que eles não funcionem mais e caiam em desuso. Muito obrigado a quem assistiu. Essa foi a nossa apresentação.